Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Geralda, eu sou consteladora familiar e psicoterapeuta junguiana. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre uma postagem que saiu no Facebook falando da constelação familiar. Várias pessoas me marcaram no Instagram, né, nessas postagens, que criticam bastante a constelação, que falam que ela é opressora, que sempre culpa a mulher pelos abusos sexuais, que obriga a mulher abusada a se rebaixar para o marido ou para um pai abusador. São bem sérias essas postagens, né? E aí chamam a constelação de homofóbica, machista. E aí eu fui procurar as postagens e tal, nem comentei lá, porque acho que as pessoas que estão colocando um rótulo, elas não estão muito interessadas em ouvir a outra parte. Então, fiquei na minha. Mas como muita gente que me conhece, que até já constelou comigo, tal, né, me pediram uma posição, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco para vocês. Acho que a primeira questão que choca muitas pessoas é quando tem o abuso sexual do pai para a filha. E aí o Bert Hellinger falou numa das constelações, que é relatada no livro As Ordens do Amor, que nesse caso acontece de que a mulher ela se afasta, né? Ela deixa um lugar vazio ali e a filha acaba ocupando esse lugar. E aí ocorre o abuso. E as pessoas que criticam falam, poxa, então culpa a própria filha e a mãe pelo abuso sexual e o pai não é culpado. Isso é uma interpretação. Nenhum momento dentro do livro ele fala que o perpetrador, como ele chama, né, a pessoa que comete o abuso, não deve ser punido. Nunca ele diz isso. Também ele nunca justifica dizendo que aquilo é certo. Ele apenas está analisando uma dinâmica que acontece. E ela acontece muito mais do que a gente imagina. Só que nem sempre ocorre abuso sexual, porque depende do homem, né? O homem, essa menina de 11, 12, 13, fica muito próxima do pai, e o pai muito próximo da menina. Às vezes ela está fazendo essa dinâmica de ocupar o lugar que a mãe deixou vago ali. Porém, nem se o homem adulto sabe que é errado abusar sexualmente da filha, ele não vai fazer isso. Então a culpa não é da mulher, a culpa é do abusador, sempre. O que acontece é que o Bert Hellinger, ele fala o seguinte: do ponto de vista da constelação, vítimas e perpetradores, né, vítimas e culpados, estão presos numa dinâmica familiar que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada e precisa ser desfeita. Isso não quer dizer que há justificativa, até porque o termo culpado e inocente dentro da constelação, ele não existe, porque somos todos culpados e todos inocentes ao mesmo tempo. Quem é alecrim dourado, que nunca faz nada de errado? Acontece que é óbvio, o adulto em relação a uma criança, ele vai estar errado de tirar prazer de uma menina inocente, porque mesmo que ela esteja sendo sedutora em relação ao pai, ela não quer levar isso até o fim. O adulto é que tem que saber como lidar com isso. Agora, isso de pais e filhos estar casados sistemicamente é muito mais comum do que a gente imagina. Meu próprio pai tem uma história assim. Ele perdeu o pai aos 4 anos e ele ficou morando com a mãe dele. Ele casou com a minha mãe aos 26 e ela continuou morando junto lá com eles, né, até a morte dela. Foram 12 anos que morou minha mãe, meu pai e ela. Ela era dona da casa, minha mãe não. Acontecia um triângulo ali.
Obviamente não tinha nada de sexual entre meu pai e a mãe dele, tenho certeza absoluta. Mas tinha essa dinâmica sistêmica ali, de ele estar ligado à mãe sistemicamente. Né? Ele precisava casar, ele casou com a minha mãe e a minha mãe ficou anulada aí nessa relação durante muito tempo, porque ele não havia, né? Ele sabia a mãe dela, a mãe dele. Então, essas dinâmicas acontecem muito. Outra questão que é interessante falar é sobre a postura do constelador. O constelador que faz a mulher, a menina se ajoelhar no pé do pai abusador, pedir perdão para ele, ou abaixar a cabeça para ele, eu não sei o contexto da constelação, porque cada constelação é diferente uma da outra. A constelação é uma ciência fenomenológica. O que é a fenomenologia? A fenomenologia trabalha com o fato em si. Não tem nada previamente pronto. Né? O Jung também, ele também trabalhava com a fenomenologia. E a fenomenologia diz o seguinte: a ciência não está pronta ainda, ela está em constante desenvolvimento. Portanto, eu posso ir revendo as situações ao longo do tempo, ao longo dos acontecimentos e ao longo das constelações. Cada constelação é única, porque cada campo morfogenético é único. Como que eu posso pegar um fato de uma constelação e aplicar em outra do mesmo jeito? Não acontece nunca. Se alguém faz isso, está completamente equivocado, porque quem diz como que você tem que agir é o campo morfogenético da pessoa, né? Que é o campo morfogenético fala da ligação entre as pessoas de um mesmo sistema. E aquele sistema ali tem dinâmicas que aparecem na constelação, inclusive individual, porque a pessoa carrega o DNA da família inteira, né? De todo mundo. E olha o que a Sophie Hellinger, né, nesse livro aqui, A Própria Felicidade, a Sophie Hellinger é a herdeira aí do Bert Hellinger. Ela fala aqui no volume 1, na página 60, sobre as características de um bom constelador. E aí ela diz que para ser um bom constelador, você precisa analisar todas as suas questões com muita profundidade. Então, assim, não dá para você fazer um curso de constelação de uma semana, ou, sei lá, 10 dias, ou um final de semana, e você já sair constelador. Por isso que normalmente os dois cursos que eu fiz, né, primeiro com a Patrícia e depois com o Julia e a Laura, os dois duraram 9 meses. Que tem um tempo simbólico aí também de nascimento, né, de crescimento, de parto. E a gente foi aprendendo na prática e analisando e estudando a teoria também. Então ela diz, tem que olhar minuciosamente os próprios assuntos da vida sob esse ângulo sistêmico, né? E também não pode ter medo do que os outros irão dizer. E é preciso que o constelador tenha muita experiência de vida, ou seja, né, tem que ter a responsabilidade pela própria vida. Então, assim, é complicado, né? Porque a gente tem uma proposta de trabalho, uma ciência das relações humanas, como é a constelação familiar, que é exercido por qualquer um, porque não tem uma regulamentação. E aí ela diz o seguinte, olha, há muitos consteladores que abordam uma constelação de maneira completamente despreparada, sem se darem conta das consequências. Beth e eu não fazemos nada a respeito, porque o movimento em que todos são perfeitos não serve para nada. Ele não pode evoluir. Graças a esse contraponto, em que alguns utilizam a constelação familiar de forma leviana e com isso se arrebentam, outros consteladores e clientes aprendem o que faz bem e o que está errado. Aprendem que é preciso agir com cuidado. Isso faz parte do movimento.
Por esse motivo, não tentamos exercer qualquer tipo de controle ou impedir certas constelações. Numa perspectiva geral, existe um valor. Por outro lado, aqueles que estão cientes da real dimensão da responsabilidade e realmente desejam aprender da fonte não são muito bem-vindos. Então, é essa questão, né? Alguns consteladores fez um curso fraquinho, ou é mesmo um curso bom, mas a pessoa não se aprofundou o suficiente, não estudou as obras do Bert Hellinger, não procurou refletir sobre aquilo e aplica como se fosse uma coisa fechada. Tem que pensar o seguinte: as constelações foram criadas pelo Bert Hellinger na Alemanha, né? O Brasil é diferente, nós temos outra cultura. Tanto que se você vai estudar o João Garrido, que ele é espanhol, ele escreve os livros e ele já tem uma visão latina das constelações. Isso é muito legal. Ele fala muito mais para nós que somos latinos. Então é interessante olhar por esse lado. A constelação não é fechada, então é o que se lhe diz. Tem as leis que são realmente, que elas vêm desde o tempo das cavernas, né? Por exemplo, a lei do pertencimento. Se você, no tempo das cavernas, não vivesse em grupo, você morria. Ninguém conhecia bem os espaços, não sabia como agir ainda, né? Eram os primórdios da humanidade. Então, pertencer ali era coisa de vida ou morte, e isso vem até hoje. Todo mundo quer pertencer. A lei da hierarquia. Quando não existia escrita, quem é que passava os conhecimentos? As pessoas mais velhas, né? Você não tinha internet, não tinha escrita, não tinha nada impresso. Então, quem que passava as experiências do grupo para o restante das pessoas? Os idosos, os que vieram antes. Por isso que tem a lei da hierarquia. Você tem que respeitar quem veio antes, saber mais do que você. Hoje os jovens acho que sabem tanto, né? E até pode saber mesmo em algumas coisas. Essa experiência de vida, né? Os idosos ainda sabem mais. E a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio. Que assim, também remonta lá aos tempos das cavernas, né? Tinha o mais forte da tribo, geralmente caçava, trazia carne para a aldeia, né? Para o grupo. Se não fosse ele comer a maior parte, que foi ele que caçou, ele precisava ser forte para manter o grupo. Então, essas leis, elas são importantes. Outras leis, elas são verificadas na prática. Não significa que tem que ser seguido à risca, que não pode ser mudado, que não pode ser revisto. Quem diz o que é para ser feito é o campo da pessoa. Então, assim, não tem nada disso, sabe? O abusador, você vai absolver ele, vai culpar a mulher. Primeiro que nem se fala em culpa, né? Em constelação não tem esse tipo de julgamento. O que é certo e o errado dentro das relações humanas é tudo muito subjetivo. E todos nós, seres humanos, estamos em constante aprendizado, né? Ninguém é alecrim dourado que não tenha feito nada de errado. Então, vamos mudar o olhar, né? Qualquer coisa eu tô por aqui para ouvir vocês, tá bom? Até mais, obrigada por ter assistido.